Salve devs, aqui quem fala é Edson Maia. Na aula de hoje, dando prosseguimento na nossa série de vídeos, na qual nós estamos desenvolvendo uma loja virtual chamada Jordan Shoes, hoje nós vamos implementar basicamente dois ajustes na nossa aplicação. Um ajuste é correspondente à refatoração da funcionalidade do preenchimento automático dos dados acerca do endereço que nós fizemos na aula anterior. Então, na aula anterior, nós fizemos um código que tem bastante repetição. No escutador de eventos do CEP, a gente tem if aninhado, e geralmente essas práticas não são muito interessantes. A gente vai refatorar esse código por partes. A primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte: essas 4 linhas aqui dentro do if, se eu não tiver uma resposta de erro, eu preencho os dados. Essas 4 linhas são do preenchimento dos campos, então eu vou selecionar elas, vou recortar e dizer que ela vai se chamar uma função chamada preencher campos. Então, basicamente, eu preciso fazer isso daqui. Se vocês observarem, o preenchimento dos campos é feito com base na resposta. Então, é interessante que eu passe a resposta como parâmetro. Então, eu vou ter que implementar essa função. Lá embaixo, eu vou criar uma função. Vou trabalhar com o modelo de arrow function. Const preencher campos é igual a uma arrow function que recebe como parâmetro uma resposta. Ela é uma função arrow e dentro dela basicamente o que eu coloco ali são as ações do preenchimento do campo. Então percebam, eu recebo a resposta como parâmetro e passo ela lá para dentro, passando os parâmetros que precisam ser exibidos no nosso preenchimento. Então observem que a gente já fez aqui uma redução do código considerável. A mesma ideia a gente vai fazer para essas outras 4 linhas que aparecem aqui e embaixo elas repetem. Essas linhas, especificamente aqui, são da limpeza dos campos. A gente limpa os campos. Então eu vou fazer a seleção, Ctrl X para recortar, e eu vou criar uma função chamada limpar campos. Limpar campos, abre e fecha parênteses, eu não preciso passar parâmetros. Eu vou usar essa mesma função aqui embaixo também, limpar campos. Então observem que o código já deu uma reduzida bastante considerável. Lá embaixo, no final, eu vou criar uma função. Const limpar campos, vai ser uma função arrow sem parâmetros, e eu coloco as ações ali dentro. Selecionei, aqui fazer Shift Tab para poder ajustar. Observem que o que a gente fez foi agrupar as ações dentro de uma função e chamar as ações pelo nome da função. Agora, observem que o código ficou um pouco mais enxuto. A nossa refatoração, ela poderia parar aqui sem problema. Deste modo aqui, a gente tem um código um pouco mais limpo em comparação ao que estava anteriormente, porém, ainda não está assim tão legível. A gente ainda pode otimizar esse código evitando aninhamento de ifs, que é colocar um if encadeado, que é um if dentro de outro if, utilizar else. Então a gente ainda pode fazer isso, mas antes de fazê-lo a gente tem que testar para ver se está funcionando. Então eu salvei, vou lá no meu browser, vou clicar no botão do carrinho, continuar. Não vou informar um CEP, vou pressionar a tecla Tab, observem que não aparece nada de diferente. Vou informar um CEP válido, pressionar a tecla Tab, ele fez o preenchimento, observem que ele fez o preenchimento, está tudo bem certinho. Vou informar um CEP genérico para ver se ele vai fazer a limpeza, observem que ele fez a limpeza. Vou informar um CEP válido, ele fez o preenchimento, vou colocar um CEP vazio, ele fez a limpeza, ou seja, o fluxo está todo funcionando perfeitamente. Vou só clicar aqui no botão de limpar no console, vou atualizar a nossa página. Então, nós já conseguimos fazer a primeira parte da refatoração. É só isso? Não necessariamente, a gente ainda pode polir mais esse código. A gente pode fazer com que ele fique bem mais organizado. Para isso, é importante vocês entenderem o seguinte: para a gente evitar o aninhamento de ifs, a gente precisa geralmente fazer um teste, uma verificação de erro. Se a gente tiver um erro, a gente executa uma sequência de ações correspondentes àquele erro e manda fazer um return. Então, o return ele é super importante. E o uso do return vai evitar que a gente fique utilizando o else. Então percebam, a gente tem aqui um bloco de códigos bem grande, cheio de ações. Eu vou basicamente aqui limpar tudo, vou deixar só o CEP. E nós vamos fazer agora, utilizando uma ideia na qual a gente vai evitar utilizar a estrutura else, a gente vai procurar trabalhar com a estrutura if com o auxílio do return. Para isso, a primeira coisa que a gente vai verificar é o seguinte: se eu não tiver um CEP, eu tenho que retornar. Eu não posso fazer ações para baixo. Só que além disso, se eu não tiver um CEP, eu tenho que limpar os campos e fazer um return. Então essa é a primeira verificação que eu vou fazer. Se
eu não tiver um CEP, é sinal de que provavelmente tinha sido digitado e eu apaguei e segui sem um CEP, ou eu não digitei. Então a ideia é limpar os campos para garantir que eles vão ser limpos caso tenha sido informado um dado, caso tenha sido preenchido, e vou fazer aqui um return. Professor, mas para que serve essa instrução especificamente? Quando a gente entrar aqui na nossa função assíncrona do nosso evento blue, que foi disparado, vai ser criada a nossa constante do CEP, beleza? Se eu não tiver um CEP, ou seja, se o CEP for vazio, eu tenho que garantir que os dados do nosso formulário correspondentes ao endereço sejam limpos e eu tenho que dar um return. Ao retornar, eu volto para cá inicialmente. Então eu reseto tudo que eu estava fazendo. Próximo passo é, se eu passar desta avaliação, é sinal de que foi preenchido um CEP. E se foi preenchido um CEP, eu tenho que criar uma const para a nossa resposta, que vai armazenar o resultado do que a gente vai receber da execução da função buscar CEP. Então eu aguardo buscar CEP do CEP que está sendo passado. Beleza. Se eu tiver aqui a resposta, agora eu tenho que fazer as avaliações. Primeiro eu vou testar se está dando erro. Então o que eu vou fazer aqui? Se a resposta for erro, eu tenho que mandar limpar e fazer o return. Então percebam, eu passando desse bloco de código, eu venho para cá. Se eu não entrei aqui, eu não vou ter o return. Se eu não entrei aqui, eu venho para esta linha que é da resposta. Faço a busca do CEP, com base no CEP que foi informado. Com base na resposta, se for erro, eu mando limpar os campos e já faço um return. Ou seja, se eu tenho um erro, eu entro aqui, limpo os campos, esse return significa que eu vou voltar para cá. Agora, se eu tive êxito, se eu não entrei aqui em resposta a erro, se eu não entrei neste bloco, agora eu vou colocar quais ações eu quero que sejam executadas em caso de sucesso. Eu quero que seja feito o preenchimento dos campos com base na resposta, beleza? Além disso, lembre-se que na aula anterior eu passei para vocês um desafio, e o desafio era passar o foco para o campo número. E isso é feito só com uma linha de código, document.querySelector. Eu vou selecionar o elemento que tem o ID número e eu vou chamar a função focus. Basicamente isso, é uma função do próprio JavaScript. Eu vou mudar o foco para o campo número e isso só vai acontecer se eu fizer o preenchimento dos campos, se eu tiver uma resposta com êxito. Prestem bem atenção, eu coloquei aqui algumas linhas de espaço para poder facilitar a leitura e a legibilidade desse código, mas a gente poderia apagar essas linhas de espaço aqui também sem problema. Mas vamos deixar assim para poder ficar mais fácil de ler o nosso código. Observem que com essa refatoração, a gente não tem aninhamento de ifs, a gente tem ifs simples com o auxílio do return para evitar o uso do else. Então isso aqui é uma técnica de programação, um code style que é muito recomendado, que é extremamente recomendado, que é você primeiro faz o teste para ver se ocorreu um erro. Se ocorrer um erro, você executa as ações correspondentes àquele erro e faz um return para evitar fazer um else. Fora do bloco if, você executaria as ações que deveriam estar teoricamente dentro de um else. Essa seria a referência. Observem que eu vou preencher a resposta como um else desse primeiro bloco ou como um else desse segundo bloco. Então, ao invés de eu ficar repetindo else preencher campos, basta eu colocar a estrutura de códigos conforme está aqui no nosso exemplo. Então, fazendo uma leitura rápida aqui, quando eu tiver um evento de blue, vai ser executada a nossa função assíncrona, que é a nossa arrow function. Eu vou criar uma constante chamada CEP, que vai pegar o value do CEP. Se eu não tiver CEP, é sinal de que o CEP está vazio. Se o CEP está vazio, eu tenho que limpar os campos e fazer o return, ou seja, se eu dou um return aqui, eu volto a execução aqui para cima. Novamente, se eu tenho evento de blue, eu pego o value do CEP, passo aqui, tem um valor, então ele não entra nesse bloco. Se ele tem um valor e ele não entrou neste bloco, ele não vai fazer esse return aqui, da linha 361. Ele vai para a linha seguinte. Ele cria uma constante chamada resposta, que vai pegar o resultado da execução da nossa função buscar CEP. A resposta pode ser erro ou um objeto com todos os dados do endereço. Aí eu faço aqui a verificação. Se a resposta for erro, eu tenho que limpar os campos e dou um return. Se eu não entrei nesse bloco do if, não tenho return, eu sigo para a próxima execução. Eu só vou chegar na linha 370, que é preencher campos,
se eu não tiver nenhum return após todas as verificações. Ou seja, não tem erro, é sinal de que a resposta tem um objeto completo. Daí eu vou preencher os campos com base no valor da resposta, que vai trazer ali para a gente o logradouro, localidade, o estado, todas as informações que a gente está usando para preencher o nosso formulário. E por fim, na linha 371, eu estou mudando o foco para o campo números. Salvei as alterações, vou lá no nosso browser, vamos fazer os testes. Vou clicar no carrinho, continuar, vou clicar no CEP, vou preencher um CEP válido. Coloquei um CEP válido, vou pressionar a tecla Tab. Observem que ele preencheu o endereço, o bairro, a cidade e o foco já foi para o campo número, tudo bem? Agora, eu vou apagar o CEP, ou seja, CEP vazio. Pressiono a tecla Tab, percebam, o cursor passou para endereço e foi limpo tudo. Professor, por que o foco não foi para número? Porque a gente já viu que a gente parou nessa situação aqui. Ele limpou os campos e fez o return. Ele não vai executar. O return indica que se eu retornei, eu não vou executar nenhuma das ações que estão para baixo. Então ele retornou neste ponto aqui. Beleza. Agora a gente vai colocar um CEP válido, Tab. Observem que ele preencheu e mudou o foco. Vou colocar agora um CEP que não é válido, que é um CEP genérico. Vou pressionar a tecla Tab. Observem, ele limpou, mas não mudou o foco. Naquele esquema que eu falei para vocês, a gente caiu nesse segundo bloco de verificação. Ele fez a busca do CEP, retornou um erro, limpou os campos e fez o return. Se ele retornou, ele não vai executar nenhuma das ações que estão aqui para baixo. Ele só vai executar essas ações aqui de baixo se a gente tiver êxito de fato. Se o CEP não for vazio e se a resposta da nossa consulta lá da API via CEP não for um erro. Se a resposta não for um erro, preenche campos e muda o foco do nosso formulário. Percebam, a gente fez aqui um passo a passo para a refatoração do nosso código da aula anterior. Porém, ainda precisamos nesta aula fazer um ajuste super importante dentro da nossa aplicação. No nosso formulário, nós temos um campo aqui chamado Estado. Vocês sabem que o Estado ou Unidade Federativa no Brasil é representado por uma sigla com duas letras, que representam cada um dos 26 estados mais o Distrito Federal, que é a capital do nosso país, que é Brasília, que é DF. Então, ao invés da gente ter um input com type text, o ideal é que a gente tenha um campo do tipo select, que exiba a lista e a pessoa faça a seleção. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai selecionar essa linha aqui. No meu caso, no meu HTML, a linha 322. O input type text com ID estado, eu vou selecionar, vou fazer Ctrl, ponto e vírgula para poder comentar esta linha. Vou para o final dela, teclar Enter. E lá no meu arquivo de anotação, que vocês têm sempre na descrição do nosso vídeo, eu coloco lá o arquivo no formato Markdown, para que você possa ler as instruções do que a gente viu ao longo das aulas. Você vai pegar o trecho de código do select, você vai selecionar, copiar, que é isso que eu estou fazendo aqui. Você vai selecionar, copiar e você vai colar. Eu estou colando aqui na linha 323, Ctrl V para colar. Percebam, deixa eu só fazer um ajuste aqui. Eu tenho um campo select com o ID estado. Tem um name, até nem seria necessário a gente utilizar, mas não tem problema ele estar aqui. Eu informo que ele é do required, isso aqui é importante para a nossa validação. E nós temos os options com os values. O primeiro value é vazio com o texto instrutivo. Selecione um estado. Em seguida, nós temos os options com os values de cada estado, que são as siglas, que são as duas letras maiúsculas, que identificam cada um dos estados da nossa federação. Acre, Alagoas, Amapá e assim por diante. Nós temos todos os 26 mais o Distrito Federal, que é Brasília. Feito isso, salvei as alterações. Quando a gente for olhar agora lá na nossa aplicação, quando você clicar no carrinho, clicar em continuar, observem que lá embaixo, agora você tem um campo de estado aqui, que é selecione um estado, e você pode até clicar para poder escolher. Mas se você não escolher por aqui, não tem problema. Nós já vimos que se você informar um CEP válido, quando você pressionar a tecla Tab, ele irá preencher automaticamente aqui a informação acerca do endereço, do bairro, da cidade e do estado. Aqui ele está aparecendo como o estado é obrigatório, mas não se preocupem porque conforme a gente sai desse campo, depois quando a gente for fazer o submit, quando nós fizermos o submit, ele vai sair aquela mensagem de erro. Então percebam aqui que se você informa corretamente um CEP, ele faz o preenchimento dos dados e pula para o campo número aqui e está tudo perfeito, funcionando conforme a gente precisaria ter nesta nossa aplicação.
a aula de hoje basicamente vai ficando por aqui. Nas próximas aulas nós vamos implementar novas funcionalidades para a nossa aplicação. Como eu geralmente digo para vocês, a aula de hoje vai ficando por aqui. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e assinar o canal. Salve devs, até a próxima!